Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês novas informações do Vascão. Pedrosa atualiza tudo que é notícia e Vene Casagrande também aí trazendo novas informações do Gigante da Colina. Já deixando os créditos aqui ao canal do SBT Esportes Rio na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, torcedor vascaíno, se inscreva, deixe seu like, ajuda o canal a crescer. O seu like, o seu comentário faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Vasco. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Hugo Moura, reforço do Vasco, já chegou ao Rio e falou com a imprensa. Cadê? O jogador de 26 anos chegou ao Rio na noite de ontem. O volante é um pedido de Ramon Dias pela posição. Muito feliz, minha família está feliz, é isso que importa para eu chegar dentro de campo e dar o meu melhor. Tenho certeza que a torcida, o clube, os jogadores tão emotivo. Sei que vai ser um ano importante para todos nós, eu estou aqui para ajudar. Sobre o passado no Flamengo, ele se comprometeu a ter raça em campo. Fiz a minha base no Flamengo, sim, mas eu acho que eu sou um grande profissional. O que passou, passou. Tenho minha cabeça boa, que eu vim aqui pro Vasco, com a minha família me ajudando, meus empresários. Pode ter certeza que eu vou dar meu máximo. Onde eu passei, nunca faltou raça. É isso que eu vou fazer aqui no clube e é isso que a torcida espera. Pode ter certeza que eu vou dar meu máximo aqui. Jogando no Atlético Paranaense desde 2022, Hugo tem 104 jogos, com 2 gols e 1 assistência no Furacão. Vene, o Flamengo recebe 5 milhões de reais na ida de Hugo Moura pro Vasco. Por quê? Não fala agora. Eu quero primeiro o Pedrosa dizendo se ele gostou. Não, antes de mais nada, obrigado, Vasco. Tamo junto, hein? Vamos lá. O Flamengo vai ganhar 5 milhões de reais. O Vene já vai explicar o motivo. O Pedrosa vai contar essa negociação e por que você tá com esses dentinhos trincadinhos. Não, cara, eu acho que é o seguinte, Fernanda, você tem que entender o contexto. Ele é volante, né? Volante. O primeiro volante é justamente a lacuna que a gente falou que o Ramon Dias e o Emiliano pediram desde o início da temporada. O Hugo não tem culpa de ter sido comprado por mais de 10 milhões de reais. Eu não acho o Hugo um mau jogador, acho um jogador mediano, que vai compor elenco ali. O problema é o momento que o Vasco está e como essa janela inicial ela foi feita. O Vasco perdeu 3, 4 meses, inclusive com o técnico Ramon Dias falando sobre isso, por conta do Alexandre Matos ter tido problemas para contratar e de comunicação com a comissão técnica. Ele fez um trabalho incompetente. E, dito isso... Quem escolheu ele? Não, o Ramon Dias e o Emiliano Dias. Por quê? Porque o mercado está restrito. O Vasco só pode contratar jogadores dentro do futebol brasileiro que jogaram no estadual. O Vasco tentou o Marlon, o Vasco tentou o Martínez, o Vasco tentou o João Schmidt, o Vasco tentou o Matheus Fernandes. Chegou-se no nome do Hugo. Por quê? Porque precisava dessa posição. O Zé Gabriel tem um problema na adutor. O Vasco só tem hoje o Sforza de primeiro volante. E esse cara é um jogador que chegou para compor esse elenco. Se o Hugo vai ser titular ou reserva, isso aí não tem garantia de nada. Porque o João Vitor chegou a 40 milhões de reais, o Adson chegou a 30 milhões de reais e são bancos de reservas no Vasco da Gama. O ponto é, eu acho mau jogador? Não. Eu pagaria 10 milhões de reais pelo Hugo? Nunca. E o Sforza fez um belo jogo. Jogou muito. Contra o Grêmio. Deu, acho que, muita animação Jogou aí muito. Pro torcedor vascaíno. Assistiu o primeiro tempo, antes do jogo do Botafogo começar. Eu falei, nossa, ele... depois, obviamente, viu os melhores momentos. Ele foi bem, pra mim, até dos destaques do Vasco nessa partida. Ô, Vene Casagrande, agora explica por que isso do Flamengo receber 50 milhões de reais na ida do Hugo. 5 milhões de reais. Não faz isso não, 50 é muito. Tá sabendo legal. 50 vai descontar o Vascão. 50 e tá 5. Vamos lá, Fernandinha Maia, vamos explicar. Primeiro, o Hugo Moura está rendendo ao Flamengo um total de quase 12 milhões de reais. Por quê? Quando ele foi vendido ao Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense comprou 50% dos direitos dele por 6,6 milhões de reais. Com isso, o Flamengo manteve 50%. O tempo passou, o Vasco decidiu pagar 10 milhões de reais por 100% ao Atlético Paranaense para ter esse jogador.
Como o Flamengo ainda era dono de 50% e o Atlético 50%, desses 10, dividido o valor. 5 milhões vai para o Atlético Paranaense, 5 milhões vai cair nos cofres do Flamengo. Dito isso, muito obrigado, Vasco da Gama. De nada. Ai, ai, ai. Ô, Pedrosa, sobe o drone aí. Tem muitas coisas aí. Tem Medel e David, é isso? Tem. Vamos lá. O Medel postou a foto com a mãozinha da mãe, né? Primeiramente, o Vene trouxe a informação de que o Vitória tinha feito uma proposta pelo David de 3,5 milhões de euros, sendo que para a negociação acontecer o Vasco teria que aceitar, e a gente já traz a informação aqui que o Vasco não vai aceitar. O Vasco entende que trabalhou o David nos 3 primeiros meses, para ele estar no momento que ele está vivendo hoje, foi titular na partida contra o Grêmio, fez um belíssimo gol e é um cara que se recuperou tecnicamente e fisicamente. Por isso, o Vasco não tem intenção nenhuma de liberar o atacante David. E a outra notícia que a gente pode dar aqui é sobre o Gary Medel, justamente porque a mãe dele está com uma situação complicada de saúde. Ele viajou ao Chile logo depois da partida contra o Grêmio no último domingo e por isso ele está lá dando apoio. Deve voltar ao Rio de Janeiro hoje, mas não participa, pelo menos foi a informação que eu apurei nessa manhã, do jogo contra o Red Bull Bragantino. E aí você tem uma dúvida, quem entra, João Vitor ou Rojas? Teoricamente, pelo que aconteceu na partida contra o Grêmio, o João Vitor deve ser o titular. Ô, Vene Casagrande, o Fatal? O Vitória? Na verdade, isso é até uma boa pergunta. Fatal Modo é uma patrocinadora do Vitória. Sim. E eu vejo muita gente questionando da onde o Vitória está tirando tanto dinheiro. Perfeito. E eu fiz esse questionamento a uma pessoa. E a pessoa respondeu, o Vitória está com muito dinheiro porque pediu adiantamento do Plim Plim em relação a direito de transmissão. Então, o Vitória, de fato, está investindo pesado. Por exemplo, antes do David, o Vitória sonhou com o Keno. A gente está falando de um jogador que está valorizado no Fluminense. Mas aí o empresário falou, não, a gente não tem interesse. E aí o Vitória foi atrás do David e fez uma proposta, financeiramente falando, absurda, assim. Então, de fato, a gente vê um Vitória aí, ó, gastando dinheiro, mas por conta disso, do adiantamento que eles pediram para o Plim Plim. Vamos falar o nome, né? Pela TV Globo que transmite ali. Aqui o nosso público já está acostumado que o Plim é a Globo. Vamos lá, o Fluminense entra em campo hoje, vai encontrar o Bahia pelo... É isso aí, torcedor do Vasco da Gama. Mais uma contratação que eu acho desnecessária. Pagou um montante muito grande aí pelo jogador. Só que não é nenhum craque de bola, né? 10 milhões, para mim, é um bom dinheiro. Para vocês terem ideia, o Arias foi comprado por 500 mil dólares, se eu não me engano, 500 mil dólares. Tá um montante aí de 1 milhão e meio ou a 12 milhões de reais. Na época foi comprado e tá arrebentando no Fluminense, né? É um dos principais jogadores. Pode ser que nessa temporada que ele não esteja tão bem, mas é um dos principais jogadores do Fluminense. Então tem que analisar muito, cara. Não adianta ficar na aposta. Não adianta ficar só apostando em jogadores desconhecidos, gastando dinheiro, né? Assim, a 777 já investiu muita grana, né? O Matos acabou errando demais nas contratações, tanto é que ele saiu, né? Não está mais presente no Vasco. Então, assim, tem que pesquisar mais, cara. Não adianta ficar trazendo jogadores desconhecidos, que vai dar na mesma. O time não vai ficar qualificado, né? E vai gastar um dinheiro aí com um jogador que não merece todo esse dinheiro, né, cara? Que não merece todo esse investimento. Lembrando, pessoal, o Vasco começou bem a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, venceu o Grêmio por 2-1. É muito importante para dar confiança para a equipe no restante, né? Tem um próximo jogo já, todo dia vai ser uma decisão. O Vasco tem que levar em conta, né, o seu fator casa, aproveitar muito o fator casa, vencer as partidas que tem para jogar decisivas em casa, né, fora tentar empatar, para assim no final, pessoal, esses pontos aqui do começo é muito importante lá no final para o Vasco não passar sufoco igual passou o ano passado. Então, assim, começou bem, manter, né, teve o tempo ali para treinar, corrigiu muitos erros que vinha cometendo contra o Nova Iguaçu. Quem se lembra do Vasco aí jogando contra o Nova Iguaçu? O segundo jogo principalmente foi horroroso. E nesse jogo contra o Grêmio aí, principalmente no primeiro tempo, o Vasco demonstrou que corrigiu
aqueles erros e jogou muito melhor, tanto é que venceu a partida. É isso aí, torcedor vascaíno, eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente. Aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedores do Vasco. Desde já agradeço, valeu.